Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar de máximo divisor comum, tá? Nas aulas anteriores nós falamos sobre múltiplos, falamos sobre divisores de um número, né? Então agora nós vamos falar de máximo divisor comum, tá bom? O que é o máximo divisor comum? O próprio conceito aqui, listado de amarelo, está dizendo, o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior número que é divisor comum entre esses números, tá? Então, tipo, você tem dois números, quem é o máximo divisor comum entre eles? É um número que vai aparecer tanto divisor de um número x quanto divisor de outro número y, tá? Mas como é para a gente tentar entender essa ideia de máximo divisor comum? A gente vai logo para os exemplos, tá bom? Aí a gente tem uma situação, um problema aqui, ó. Acompanhe esta situação problema. Uma loja vai distribuir igualmente 30 chaveiros e 20 camisas para um grupo de clientes. Sabendo que essa distribuição não deve sobrar chaveiros nem camisa, qual é o número máximo de clientes que pode ter esse grupo? Aqui na informação já está dizendo máximo. Então quer dizer que é o maior número que pode ser distribuído para ambos, tá? Então, primeiramente, o que a gente faz? A gente faz essa. Tem duas maneiras de você achar o divisor comum, o máximo divisor comum, né? Primeiramente, você acha o divisor comum de 20. O que são os divisores de 20? Só recapitulando, os divisores de 20 são aqueles números que dividem o 20 e tem como resto zero. Então, tá aqui os divisores de 20, ó. 1, 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Então, são apenas esses. Não vá confundir com múltiplos. Múltiplos são os números que multiplicado por 20, então, ou seja, são infinitos, né? Os divisores são finitos, tem fim. Ó. Então, é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20, tá? Então, esses são os divisores de 20. Quem são os divisores de 30? É o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Bom, então eu achei os divisores de 20 e achei os divisores de 30. Tá ok? Dentre deles, tem divisores iguais, ó. Tanto no 20 quanto no 30, o 2 é divisor, o 5 e o 10, tá? Mas o que vai interessar para a gente aqui é o maior, porque ó, é o máximo divisor, o maior. Então, quem é o maior? É o 10, ó, comum para os dois. Então, o 10 ele é o máximo divisor comum de 20 e de 30, tá? Você faz para um para outro, depois você faz a comparação. Quem são os valores que são iguais tanto em um quanto no outro. Aí você escolhe o maior. Então, o maior é o máximo divisor comum entre 20 e 30, tá bom? Aí diz assim, se você observar, existem três números que são divisores comuns de 20 e 30, né? São três números, 2, 5 e 10, 2, 5 e 10. Porém, como se busca o máximo ou maior divisor comum entre eles, então o maior é o divisor 10. Então, o MDC, como a gente vai falar, máximo divisor comum de 20 e 30 é o 10, tá? Então, você vai se acostumar com essa sigla, MDC. Quem é o MDC de 20 e 30? É o 10, tá bom? Então, bastou você fazer o divisor de 20 e o divisor de 30, tá? Existe outra maneira de você estar fazendo ou encontrando o máximo divisor comum de dois números ou mais números, tá? Tem dessa forma aqui. Aquela forma anterior, esta aqui, ela é bem prática quando os divisores são pequenos. O tipo de 20 foi só esse, mas a pessoa colocar quais são os divisores de 300, vai dar um número grande aqui. Divisores de 500 vai dar um número grande. Então essa maneira aqui é bom de fazer quando os divisores são pequenos, tá? Aí existe essa maneira aqui, ó. Essa maneira aqui que a gente faz é a decomposição de números ou fatorar um número, tá? Aqui, ó, uma outra maneira de encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais, é fazendo a decomposição ou fatorando desses números, né? Veja o exemplo abaixo. O mesmo número lá que eu anteriormente, 20 e 30, tá? Então, 20 e 30. Vamos decompor. O que é fazer a decomposição?
20 e 30 dá para dividir por 2, são números pares, então a gente começa dividindo por 2. Quando não der para dividir por 2, a gente pula para 3 e assim por diante, tá bom? Então, 20 e 30 dá para dividir por 2. Quando eu dividi 20 por 2, deu 10. 30 por 2, deu 15. 10 dá para dividir por 2? Sim. Dividir por 2 dá 5. 15 não dá para dividir por 2. O que a gente faz? Repete o 15. Baixei o 15. Aí 10 dividido por 2 deu 5. Toda vez que não der para dividir por 2, você abaixa. Ou quando não der para dividir por esse número aqui, você vai abaixando o número, tá? Então 10 dividido por 2 deu 5. 15 dividido por 2 não dá, então baixei o 15. Ó, 5 e 15 divide por 3. 5 não dá para dividir por 3. O que, é que a gente faz? Repete o 5. Abaixa aí. 15 dividido por 3 dá 5. Então agora aqui, ó, 5 e 5 dá para dividir por 5 e dá 1. Então eu finalizo a minha decomposição, tá bom? Veja bem, ó, eu circulei o 2 e o 5 porque ele foi divisor comum para os dois números aqui, ó. Então o 2 dividiu os dois números aqui. Assim como o 5 também dividiu os dois números aqui. Então eu circulei e vou multiplicar. 2 vezes 5 que dá 10. Então toda vez que o número aqui à sua direita ele dividir os números ao mesmo tempo na esquerda, ele já é um fator comum entre os dois, tá? Ó, o 2 dividiu 2 e 30, então é fator comum. O 2 só dividiu 10, não dividiu 15, então não é fator comum para os dois. O 3 dividiu apenas o 15 e não dividiu o 5, então também não é fator comum. O 5 dividiu ambos, então ele é fator comum. Então eu vou multiplicar apenas esses dois números. 2 vezes 5, 10. O 10 é o máximo divisor comum de 20 e 30, como nós vimos anteriormente, tá bom? Para a gente tentar entender melhor, um outro exemplo. O MDC, o máximo divisor comum de 120 e 60. Coloquei aqui para fatorar. Ó, 120 e 160 dá para dividir por 2. Eles são pares. Então divide por 2. 120 por 2 deu 60. 160 por 2 deu 80. 60 e 80 dá para dividir por 2. Então deu 30. 80 por 2 deu 40. Tá? 30 e 40 dá para dividir por 2? Sim. 30 dividido por 2 deu 15. E 40 dividido por 2 deu 20. Tá? Se você observar, ó, até aqui o 2 ele foi comum para ambos. Então esses dois aqui, isso é um fator comum para essas divisões aqui, ó. Foi dividir os dois em comum, tá? Olha aqui, ó. O 2 não vai dividir o 15, então vou repetir. Mas divide o 10. 20 por 2. Ou divide o 20. Então 20 dividido por 2, 10. Observe que o 2 ele já não é fator comum para os dois. Só dividiu o 20. Não dividiu o 15. Repetiu o 15. O 10 divide por 2, mas não divide o 15. Repete o 15. Quanto é 10 dividido por 2? 5. 15, agora eu vou dividir por 3. 15 por 3 deu 5. 5 não dá para dividir por 3, então eu vou repetir. Aqui embaixo, 5 e 5, não dá para dividir por 5. Isso deu 1, tá? Então veja bem, quem são os fatores comuns que dividiu ambos aqui, ó? O 2, 2 e 2, então já multiplica 2 vezes 2 vezes 2. E o 5 que dividiu aqui ambos também. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MDC de 120 e 60 é o número 40. Tá ok? Aí outro exemplo aqui com 3. Ó. O MDC de 18, 24 e 36. Vamos descobrir quem é o máximo divisor comum entre eles. Ó, 18, 24 e 36 são pares, dá para dividir por 2. Dividido por 2, 18 por 2 deu 9, 24 por 2 deu 12, 36 por 2 deu 18. Divido por 2 de novo, mas 9 não dá para dividir por 2, repete. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Dá para dividir por 2, quem? O 6. O 9 não dá, vou repetir. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não dá, repete. Divide por 3 agora. Não dá para dividir por 2, divide por 3. 9 dividido por 3 deu 3. 3 dividido por 3 deu 1. 9 dividido por 3 deu 3. Continuo dividindo por 3. 3 por 3 deu 1. Repete 1. 3 por 3 deu 1. Pronto, fechei. Veja bem.
Quem foi os divisores comuns aqui na sua direita? Ó? O 2, tá de amarelo, né? Que deu para dividir os 3 ao mesmo tempo. E o 3 aqui embaixo também, que deu para dividir os 3 ao mesmo tempo, tá? Então, quem são os números? O 2 e o 3. Então, 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum de 18, 24, 36 é o 6. Os divisores comuns são aqueles números que dá para dividir todos ao mesmo tempo. Ó. Todos ao mesmo tempo, tá? Aqui, ó, 2 só dividiu 6, não dividiu 9 nem o outro 9. Então, não é um fator comum. Tem que ser números que dividam os 3 ao mesmo tempo. Isso aqui a gente chama de decomposição, esses exemplos, tá? Então é isso, gente. Eu vou estar mandando uma atividade logo após esse vídeo para você estar reforçando essa ideia de máximo divisor comum e decomposição, tá? Desde já, uma boa semana a todos. Deus abençoe. Tchau.